Alô, pessoal, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui na Voix Business Club comigo, Elizabeth Mais. E eu trago sempre pessoas especiais. E hoje eu tenho uma convidada mais que especial, uma convidada especialíssima, a minha amiga Marcelina Furtado. Seja muito bem-vinda, Marcelina. Conta para nós, como é que você está? Obrigada, Elizabeth. Obrigada pelo convite de estar aqui no estúdio para este momento, que é um momento que foi muito esperado, né? Desde o momento do convite até chegar até aqui, vindo da Angola para Portugal, para estar neste momento que começou ontem, praticamente, e foi muito agradável pela qualidade de recepção, pela qualidade de trabalho, apesar de ter os transtornos que tivemos relativamente o voo. Eu conto. Esta mulher... Mas garanto que até o momento não tenho razões de queixa. Foi realmente um momento sem igual. Se pudesse repetir, repetiria. Para estar com esta mas equipa. pode repetir, viu? Já está combinado, vocês viram, vocês são testemunhas. Ela vai voltar e vai repetir. Nós tivemos ontem o privilégio de fazer o lançamento do livro da Marcelina Furtado em Portugal. E foi realmente muito interessante, porque os desafios foram mesmo grandes. E é sobre isso que eu quero falar antes de falar do livro. Quero falar sobre esses desafios, porque esta mulher mandou para mim o cartão de embarque, onde ela teve que mudar, o voo foi cancelado. O evento estava marcado para 7h30 da noite e ela chegou às 8h30 da noite no aeroporto. Exatamente. Foi nem eu esperava, porque é aqueles dias em que tudo estava a dar errado, né? Começando do voo, cancelamento, depois atraso do voo, e logo ao chegar em Portugal, aquelas filas enormes, né? Da parte para fazer o cheque no passaporte. O número de voos que tinham aterrado ao mesmo tempo, tendo em conta o atraso do outro, e apenas um único homem a fazer o cheque de passaportes, realmente foi muito desafiadora, mas ainda assim consegui chegar nos últimos minutos e consegui sentir a qualidade de trabalho que vocês prepararam, o que tudo indicava que ainda que eu não chegasse, tudo correria às nota 1000, né? Então, para mim, é de agradecer pela excelência de coordenação, pela excelência de organização e o trabalho que vocês prestam. Na minha ausência, aconteceu praticamente o evento, né? Não, mas eu agradeço todos os elogios e nós aqui da Voix também agradecemos, com certeza. Mas agora eu quero que você traga os desafios, porque o desafio do avião foi um dos. Eu quero que tu tragas para aqui, para nossa conversa, o teu tema, o poder do não. Como é que você encaixa o poder do não dentro dos desafios que tem sido? Porque nós estivemos juntos em Bruxelas, porque eu conheci a Marcelina em Bruxelas. Certo. E num evento que nós estivemos juntas. E também foi bastante desafiante, porque eu estava junto. Foi muito desafiante. Mas eu quero que tragas aqui a tua proposta, o poder do não. Como é que o poder do não influencia você durante os seus desafios? Olha, na verdade, eu sou do tipo de pessoa que quando eu encontro uma negatividade ao propósito, eu acredito que há muita coisa lá na frente e eu não desisto. Então, aí potencializa o poder que eu trago dentro de mim para avançar, né? O poder do não, para mim, é saber dizer não a tudo aquilo que não vai agregar valor, tudo aquilo que não vai permitir com que eu chegue ao alvo, né? Tudo aquilo que não permita com que eu chegue numa entrevista como essa, por exemplo. No evento de lançamento, eu podia muito bem ter cancelado tudo, ou ter dito, ok, são várias situações para chegar até ali, acho que é melhor eu estar na minha zona de conforto e obedecer este não, mas para mim é ver aquele não como um sim lá na frente. Então, para mim, o não é uma palavra monossilábica, é uma palavra difícil de ser recebida, difícil de se tirar, mas que para mim tem feito todo sentido, porque eu encontro sim em todos os nãos que eu dou. Então, se consegue perceber, eu dizer não a todos os obstáculos e conseguir chegar até lá ao sim. Eu dizer não àquela barreira, seria uma barreira para eu parar, e eu uso sim, pisando por cima dela, para poder ver o que tem lá no topo, para eu poder subir os degraus lá acima e poder chegar onde eu quero chegar. Muito bom. E qual é a técnica de verbalizar esse não e conseguir ir saltando esses obstáculos? Olha, primeiro é o autoconhecimento. Quando tu te conheces, quando tu sabes quem realmente tu és, tu tens a capacidade de dizer, isto não é para mim. Porque eu conheço o poder que eu carrego, eu consigo ir até lá. Então, se vem aqui esta barreira,
é porque não é para mim. Porque eu conheço o que eu carrego. Eu conheço o poder que eu carrego. Eu sei que eu posso chegar até lá logo e dizer, olha, é não, que eu vou até lá, sim, senhora. Então, nós temos o autoconhecimento, quem nós somos, qual é o propósito, qual é a missão, qual é a visão, qual é o legado que eu quero deixar aqui nessa terra. E tu te posicionas com tudo isso e consegues dizer, olha, aqui, este não que apareceu aqui na frente é para eu dizer sim, e eu vou lá para frente. Se aparecer um sim que parece forjado, é para tu dizer, olha, não é para hoje, está previsto para amanhã. Então, eu consigo rever-me naquilo que eu me conheço como pessoa, de acordo com a minha identidade, daquilo que eu conheço, de acordo ao desenvolvimento pessoal, obviamente, a minha identidade por aí fora. Eu soube que você continua estudando. Estudas, lês, está sempre a adquirir mais e mais conhecimento. E é uma pessoa que pratica o que aprende, porque eu sou testemunha disso. Então, agora eu queria que você falasse um pouco sobre esse novo curso que está a fazer de neurociência. Eu adoro neurociências, por isso é que eu estou instigá-la. Como é que tá essas mudanças aí? Uau, sou mesmo a Elizabeth para trazer esse novo desafio. Na verdade, eu sou uma mulher que gosta de desafios, né? Eu, há 2 anos atrás, achava que já não queria mais estudar. Estava formada, estava realizada, estava a trabalhar, já não queria mais estudar. Mas comecei a estudar e encontrei um amor, assim. E a neurociência é algo que eu sempre queria fazer, porque eu sou bióloga, microbióloga de profissão, então eu queria agregar valor, ou melhor, dar uma continuidade naquilo. E a neurociência comportamental e cognitiva foi aquele diamante escondido que eu descobri. Por quê? Porque eu entro para ali para estudar sobre a neurociência, eu acabo por fazer comparação com o comportamento humano, porque é cognitiva e comportamental, eu acabo por ter toda a base para fazer aquelas comparações, eu acabo por encontrar razões porque que algumas situações acontecem comigo mesmo. Eu entrei para ali para estudar-me, só para ter uma noção, mas agora eu acabo usando para dar não só sequência à minha vida, ao meu desenvolvimento, à cognitividade, mas também aos meus mentorados e todos aqueles que me rodeiam. Então, é uma ciência do futuro, de agora, já diria muito do futuro, mas agora é de agora. O presente é muito, muito atual e que tem feito todo o sentido, Elizabeth. Só para teres noção, eu deixo a neurociência para ser estudada no final do dia. E tu sabes o leque de atividades que eu tenho, né? Reuniões. Mas eu vou para a cama e dizer, olha, vou ver apenas uma aula de 12 minutos. Quando eu assusto, eu estou na 3ª aula. É tanto prazer em estudar, é tão prazeroso que eu não consigo dizer não à neurociência. Então, para mim, eu gosto de estudar e, na verdade, é que eu aconselho. Capacitação é a chave, né? Quer ter sucesso ou quer ter alta performance, estuda, capacita-te. É o conselho que eu dou a todos os meus seguidores, aos meus mentorados. Então, para mim, estudar é a essência para chegar à sabedoria. Né? É um conhecimento. Canal. É um canal. É a essência. Então, agora eu vou piorar tudo, tá bem? Agora nós vamos pegar... Nós vamos pegar na neurociência. Exato. E no poder do não. Uau. E vamos juntar. Vamos sim. Ok? E agora vamos falar um pouco com as pessoas que estão lá em casa. De que modo é que esse conhecimento que é aplicado da neurociência fortaleceu, solidificou ainda mais o poder do não? Olha, esse conhecimento que eu venho adquirindo da neurociência, uma das coisas que eu pude perceber assim, é que nem um clique, é do talento que todos nós trazemos por intermédio do nosso DNA, da parte dos genes, né? A parte do gene, genótipo, que vai dar o fenótipo, né? E que eu fui percebendo, tive que este poder do não, à medida que tu vais dando não a determinadas situações, aquilo que não vai agregar valor, tu estás a entrar num processo de mutação, de mudança. Então vem a epigenética, que são aquelas moléculas em que vem no teu material genético, teu DNA, e que vai ter as novas características. Tu nasces com uma característica, por intermédio do meio em que tu estás, adquires outras características, né? Que essas características, por não dizeres não, falo de mim, né? Tive que dizer o não à escassez, tive que dizer o não à pobreza, tive que dizer o não ao analfabetismo, o não às barreiras linguísticas, e para poder ir em outros níveis, né? Então, à medida que tu vai dando estes não, então, aquelas moléculas vão aglomerar-se naquela camada, no teu genes, né? Naquela camada genética, e vai transformar-te num outro ser, né? Obviamente que tu já nasceste com uma que está ali,
geneticamente recebida, mas o meio em que tu estás inserido, o ecossistema traz-te outra. E começa a quebrar ciclos. Exatamente, tu quebras ciclos, os teus filhos já vão nascer com esta nova identidade. Exatamente. Imaginemos que tu estás no meio de uma identidade de riqueza, de nobreza, né? Então, aquelas características vêm forjar o teu DNA, que é a epigenética. Já não vai ser genética, vai ser epigenética, porque é o que tu adquires pelo aquilo que tu queres, o que tu vais lendo, o que tu vais observando, o que tu queres ser e por aí fora. Então, estes nãos tornaram-se em sim, já estás numa mulher transformada, com hábito de nobreza, de riqueza, de pureza, de prosperidade e tudo mais. Então, isto transforma-te no que tu és agora. Mas todos perguntam, então como é que a Elizabeth agora é esta pessoa? Como é que a Marcelina agora é essa? Se ela tem esta origem. Exatamente, essa porque ela disse não àquela situação e automaticamente veio sim a uma outra Uma nova situação. Logo, esta situação, a epigenética, vai fazer com que o teu material genético foi transformado e vai ser transformado de geração em geração. Logo, a tua geração a seguir que vem de ti, toda outra, já vai ter esta característica. Falando em geração, é o momento da gente buscar a família. Exato. Conta lá para nós como é que é essa relação com seus filhos, com as suas filhas, porque eu sei que são filhas, e o marido, dentro de toda essa dinâmica de viagem, lançamentos internacionais, palestrante internacional. Como é que é essa dinâmica com a família? Olha, na verdade, o meu maior parceiro, o meu manager, o meu braço seguro é meu marido. É o meu marido, porque ele é daquele, quando ele diz, amor, tem este projeto, vamos analisar os dois, e ele vai avaliar, olha, vai mulher, estou aqui na BEC, vou dar todo o suporte, fico com as miúdas, cuido da casa, obviamente, fico da casa, eu cuido, ele compra logo o bilhete de passagem com antecedência e já, olha, ele move-se quando cancelaram o voo. Eu, no final do momento, disse, amor, muito obrigada. Ele doou-se de uma forma incrível. Então, ele envolve-se como se fosse ele a ir, né? E eu vou, deixa-me no aeroporto com as miúdas, dá-me 2 beijinhos lá, vai, estamos aqui. Seja simples. É uma coisa que ele está sempre a dizer, seja simples, sejas tu mesma, pureza acima de tudo, mas vai e faça o teu propósito. Que delícia, né? Eu acho a coisa mais deliciosa é ter o apoio da família. E aí deixa no aeroporto até eu passar a imigração e eu vou fazer a história que ele quer que eu faça, né? Em toda a parte em que eu tenho sido convidada. E ele todas as manhãs manda os vídeos das miúdas para eu ter o acompanhamento todo, o que é que comeram, foram à escola, entraram aqui, para eu estar numa paz de que está tudo sob controle. E quando eu volto, ele é o primeiro, ou melhor, o momento todo, né? Que daqui já está o telefone, quer novidade, como é que estão as coisas ali? Então isso para mim me dá uma certeza de que estou no caminho certo, porque a minha família me apoia incondicionalmente. Obviamente, se pudéssemos estar juntos nessa caminhada, acho que não estaríamos sim, mas não é oportuno, as crianças têm que estudar. Ainda. Porque as crianças têm que estudar. Coisas. Depois delas irem para as suas vidas, obviamente, após que nós caminharemos os dois, andando pelo mundo e deixar fazendo, né, o propósito e deixando o legado nesta terra. Porque eu quero ir vazia, quero deixar tudo que eu tenho aqui nessa terra. Eu não quero levar nada que me foi dado para deixar nessa terra. Eu nem os quilos, exatamente. Então, nem os quilos eu quero levar. Então tem sido uma coisa super saudável, super mesmo. E ali vem uma confirmação que é propósito de Deus. Quando há um propósito ali, dá a entender que tudo vai fluindo. O suporte, as coisas vão fluindo. O suporte das pessoas principais, né? De casa, né? Porque nós acabamos nessa... Né? Há pessoas que vão achando que estamos malucos. Há pessoas que vão achando que nós não estamos a bater bem. É normal que as pessoas pensem o resto e queremos ser apertados ou abraçados pelos nossos amigos. Nossos amigos não vão querer nos reconhecer, não vão querer bater palma, não vão querer caminhar conosco porque achavam que naquela versão antiga estávamos melhor, na zona de conforto com eles, né? E agora estamos a dar outro espaço. Então é muito normal que uma boa parte do pessoal fica de fora e aqueles que realmente fazem sentido ficam conosco. E se aqueles que são os incontornáveis, tem-se dito isso, né? Os incontornáveis estiverem conosco, então é para a gente mesmo avançar. É verdade. Toca andar, o caminho é longo, Exato. Tem seus obstáculos, tem, sim. Mas quando uma pessoa tem um propósito, como você mesmo disse, tem uma decisão, o caminho vai fluindo, não é? A coisa vai fluindo, Exatamente. Vai contornando aqui os obstáculos. Exatamente. A Marcelina falou para mim sobre superação.
Né? Quer falar um pouco sobre essa superação? Vou falar resumidamente. Sim. Eu sou sou do Kwanza Sul, sou da Gabela. Obviamente, Gabela é uma área, se forem para a internet poderão ver como é que é. Então, eu venho de uma realidade de ser a primeira, né? A primeira a ser formar-me, né? A primeira a sair daquela realidade de lá da minha província para ir numa cidade grande, para ir para Luanda. E naquele intuito de que toda a família pensava que eu ia para me perder, que eu ia me prostituir, que eu ia fazer... Mas eu fui muito focada e graças a Deus consegui vencer todos os obstáculos e consegui formar-me, consegui tornar-me a mulher que eu sou hoje, né? É uma realidade que não era para ser desta forma. É mesmo um caso de superação, né? Porque não tinha condições nenhuma para chegar a este nível em que eu cheguei. E eu, quando estudava, um dos exemplos concretos é que eu estudava no desejo de estudar porque a minha mãe é analfabeta, então eu dizia, eu tenho que estudar porque a minha mãe não estudou. Então, esta garra de eu querer estudar porque a minha mãe não estudou, essa garra de eu querer ser, eu estou sempre a dizer, eu serei a primeira milionária da família, né? Então, Amém. Estas palavras e este desejo têm me movido para atraindo coisas boas, né? E tem sido uma materialização, tem sido uma realidade, até a forma como eu cheguei até aqui, hoje eu intitulo como palestrante internacional e foi exatamente assim, falando, me movimentando. Então, e sem contar com a ajuda de terceiro, de quarto, mas é entender, eu vou e se Deus deu a visão, Ele vai dar a provisão. E eu me movimentando, aparecendo uma Elizabeth, aparecendo e movimentando até chegar aonde eu estou. Chegando, né? É um processo, ainda temos muito para caminhar. Então, para mim, isso foi sim, porque dos meus irmãos, deixei todos na província, fui para a capital e comecei a desenvolver. E hoje, realmente, vendo para trás, digo que não tem condição nenhuma para eu chegar aonde cheguei. Foi exatamente Ou seja, a graça. Não tinham as condições necessárias, não havia o ambiente expectável, porque isso é importante para as pessoas lá em casa perceberem. Porque nós acreditamos que para algumas pessoas é mais fácil do que para outras. Certo. Né? Mas, na verdade, é possível, mesmo sem o ambiente expectável, mesmo sem as condições expectáveis, mesmo sem o apoio de terceiros, é possível prosseguir. Muito obrigada, Marcela, por você partilhar conosco o nosso propósito. Acho que o nosso propósito, já entrei no seu propósito. Muito obrigada por partilhar o seu e o nosso propósito com as pessoas. Eu acho que nós tivemos aqui uma super aula. Muito obrigada. Okay? Muito obrigada e eu adorei falar contigo. Eu queria pedir, pessoal, para a gente terminar, uma dica, um conselho para as pessoas que estão assistindo, que vão nos ouvir, sobre esse propósito, essa coisa do não parar, o tal poder do não. Qual é a dica lá para casa? A dica que eu deixaria é aprenda a dizer não. Quando o nível de sabedoria define-se quando tiveres a capacidade de dizer não. Se tens a capacidade de dizer não, então mostras que tu és uma pessoa sábia e que já podes ir para outra margem. Porque se dizeres sim a tudo que aparecer, isto consegue definir quem realmente tu és e mostra que não te conheces. O autoconhecimento está num nível muito baixo. Então nós precisamos trabalhar isso para poder ir para outro nível. Maturidade, sabedoria. Bom, muito obrigada mais uma vez. Chegamos ao fim de mais uma entrevista fantástica, que não foi uma entrevista, foi uma aula, e eu, se fosse você, voltava e assistia tudo de novo. Muito obrigada pela presença de vocês, por acompanharem a gente. E foi mais um episódio do Business Club comigo, Elizabeth Mais. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo.